Fui obrigado a me casar com a filha de um homem rico, uma moça que ninguém queria, só para pagar o aparelho de oxigênio da minha mãe. Mas depois do casamento, quando ficamos sozinhos no quarto, a cicatriz que ela me mostrou mudou tudo. Ela respirou fundo, como quem reúne uma coragem que levou anos para juntar. Essa cicatriz é de quando doei parte do meu fígado pro meu irmão mais novo, Disse, a voz tremendo. Ele precisava de um transplante ainda criança. Eu era a única compatível na família. Continuou contando que a cirurgia dela tinha corrido bem, mas a dele não. O irmão morreu meses depois, de complicações que ninguém conseguiu prever, e o pai, incapaz de aceitar aquela perda, nunca mais conseguiu olhar para ela do mesmo jeito, porque toda vez que via aquela cicatriz, via também o filho que tinha perdido. Ele não te comprou um genro, ela disse, olhando para mim com os olhos cheios de lágrima. Ele comprou alguém para tirar de perto dele a lembrança viva do próprio luto. Ele nunca conseguiu me perdoar por ter sobrevivido, quando meu irmão não sobreviveu. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo. Não vi mais ali a moça estranha, de quem todo mundo falava pelas costas. Vi alguém carregando uma culpa que nunca foi dela, sozinha, havia anos, sem ninguém para dividir esse peso. Nos meses seguintes, o que começou como um contrato foi virando aos poucos uma aliança de verdade. Cuidei dela do jeito que ela nunca tinha sido cuidada, e ela, sem perceber, começou a cuidar de mim também. Foi ela quem, numa madrugada em que o aparelho da minha mãe voltou a falhar, ligou para o próprio pai e, pela primeira vez em anos, exigiu alguma coisa dele, um equipamento novo, sem discussão. O pai, encurralado pela própria filha depois de tanto tempo em silêncio, cedeu. Mas o mais surpreendente veio depois. Numa visita, ele viu a minha mãe respirando com dificuldade. Viu minhas mãos tremendo enquanto eu tentava ajustar o equipamento sozinho, e alguma coisa nele pareceu quebrar. Talvez tenha reconhecido, naquela cena, o mesmo desespero que ele viveu anos antes, tentando salvar o próprio filho. Ele mesmo pagou o tratamento completo da minha mãe a partir daquele dia, e aos poucos, começou a aparecer mais em casa. Não mais como o homem frio que evitava olhar para a própria filha, mas como alguém tentando, tarde, reaprender a ser pai. Minha mãe se recuperou melhor do que qualquer médico previa. E num jantar simples, meses depois, vi minha esposa rir pela primeira vez sem aquele medo constante nos ombros, enquanto o pai dela, sentado à mesa, a olhava como se a enxergasse de verdade, pela primeira vez em anos. O que começou como um acordo para pagar uma dívida de oxigênio, virou a única coisa que realmente salvou as duas famílias. A coragem de duas pessoas quebradas decidirem, contra tudo que os cercava, não desistir uma da outra. Se você tivesse descoberto essa verdade, teria tido coragem de ficar e reconstruir alguma coisa. Ou teria fugido, como todo mundo sempre fez com ela.